Olá, gente, como vão vocês? Tudo bem? Meu nome é Fátima Reis, eu sou coordenadora pedagógica, sou formadora de professores também e implementadora de políticas públicas de ações afirmativas. E venho aqui para poder conversar um pouco com vocês sobre a questão da alfabetização, que esse ano se tornou um verdadeiro desafio para nós que somos professores e para nós que somos coordenadores pedagógicos. A Covid ela muda toda a estrutura, né, o cenário da educação e pela primeira vez tivemos aí que nos adequar a um ensino remoto em todas as modalidades de ensino do Brasil e também na educação infantil. E foi um verdadeiro desafio, né? Porque a suspensão das aulas presenciais, ela ocorreu logo no início do ano letivo. Nós dormimos como professores de aulas presenciais e acordamos como professores de ensino remoto. Então, tirando aquelas dificuldades iniciais, né, de adequação das metodologias, da utilização dos recursos de mídia, que nós não sabíamos como usar um Zoom, como usar um Google Meeting, como fazer uma reunião pedagógica, nós, nós tivemos então que nos adequar a essa didática diferenciada. Então, obviamente que foi um momento único de muitas possibilidades, de novas descobertas, né? Principalmente no campo educacional das tecnologias, porque nós não estávamos muito ligados, né? Nas tecnologias de informação e tivemos que, de repente, saber e tornar isso um aspecto primordial na nossa atuação docente. Então, realmente foi muito complicado, né? Mas, assim, é, o, que, o, que, o, que, o que é importante da gente saber com relação à alfabetização no ensino remoto é que as professoras, principalmente as professoras da minha escola, elas sentiram muitas dificuldades, principalmente em como é que elas iriam fazer para poder sanar, para poder, como é que eu vou dizer, é, não é sanar, é para poder, eu não sei agora um verbo que cairia bem, mas eu vou continuar usando sanar até que apareça uma outra compreensão do que eu quero falar. Mas como é que elas iriam sanar, então, esse distanciamento é, físico que é tão importante na, na elaboração do projeto pedagógico e de conteúdo de uma turma que está se alfabetizando. Né? Então, é preciso que a professora esteja presente, é preciso que a professora interaja e acolha esse aluno, é preciso que a professora abrace esse aluno, é preciso que a professora esteja utilizando de diversos aspectos físicos, né, para poder educar. Então, como é que se faria isso para poder resolver essa questão? Foi uma questão que alguns pais, dependendo da atividade que foi passada, alguns pais eles poderiam, é, elas relataram inclusive, né, que faziam e faziam as atividades, estavam buscando alternativas para poder sanar essa falta, né, que as crianças tinham desse envolvimento, dessa interação, dessa construção metodológica e didática que o professor tem com o aluno, mas a gente sabe muito bem que muitas mães elas não são preparadas para isso. A gente sabia que tinha famílias que poderiam ajudar os nossos alunos e a gente sabia também que tinham famílias que não podiam ajudar os nossos alunos e esses alunos, obviamente, devido a uma desigualdade social muito grande que a gente tem no Brasil, a gente sabia que esse aluno ele seria o mais prejudicado, porque ele não teria esse acompanhamento, é, esse, esse, essa possibilidade de interação didática como sujeito pedagógico, porque o pai também, muitas das vezes, ele não tem
leitura, não tem escrita, então não poderia ajudar esse aluno da maneira correta, e às vezes não tinha nem celular, não tinham internet, não tinham condições realmente de participar desse momento, né, do filho, né? Então a gente teve muitos desafios, na questão de alfabetizar, de letrar o nosso aluno no contexto de pandemia. Eu estou aqui com um roteirinho para não me perder. E principalmente para poder, como é que eu vou dizer, assegurar, né, a permanência desse aluno na sala. Então, foi assim, muito difícil, né, porque a gente tem que proporcionar uma educação de qualidade às crianças, e principalmente das camadas mais pobres, que são a maioria das crianças nesse país, mas que a gente não teve como, né? Porque nós não tivemos condições por conta de todo esse contexto pandêmico que acrescentou desafios, às vezes intransponíveis para as nossas crianças, né? Então, a gente teve um processo de alfabetização que foi interrompido logo no início do ano letivo, né? Sem a interação essa interação alfabetizadora da criança, que ela é indispensável, pois a aprendizagem da escrita silábica alfabética, ela depende da compreensão dessa relação oralidade e escrita, e o afastamento da criança, ela interrompe esse processo, né? Esse processo de início de escolarização, em que a criança ela começa a conhecer, a interagir com esse contexto de cultura escolar, né? Então, como é que a gente pode resolver isso, ou como é que a gente pode sanar isso no ano que vem, né? O que eu penso que aconteceu foi que houve muita ausência de ações governamentais alfabetizadoras, ou seja, os municípios, os governos, eles não entenderam, talvez porque tenha sido difícil para todo mundo, mas eles não entenderam e não conduziram com profissionalismo, digamos assim, essa compreensão da alfabetização. Então, a gente teve assim, municípios que não deram uma importância, né, não somente para os professores, mas para o processo educativo de alfabetização como um todo. Então, não tivemos programas, não tivemos projetos que envolveriam essas crianças de alguma forma, e esse professor também, né? Então, eu acho que esse foi um problema muito sério que aconteceu e que realmente prejudicou muito o processo educativo dessas crianças que estão iniciando a escola, né? Logicamente que teve escolas que tiveram assim, fizeram esforços muito grandes para diminuir os prejuízos dessa interrupção repentina, né? Foi uma interrupção que não estava previsto, então a gente não sabia muito bem como fazer, mas obviamente a gente continuou persistindo, dando continuidade a esse ensino de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, dentro dos recursos disponíveis que a gente tinha, principalmente nas escolas públicas, né, de ensino público, que a gente sabe que temos dificuldade muito grande de sociais e de colaboração das famílias. Então, teve um efeito negativo muito grande. Todo mundo sabe que não há dúvidas de que houve um efeito negativo no processo de interrupção de escolarização na qualidade, que já é precária, né? Na alfabetização das crianças das camadas populares. Então, para essas crianças, que uma aprendizagem de qualidade, e não só de alfabetização, é essencial para que elas possam avançar na escolarização,
Porque se a gente sabe que um dos grandes problemas que a gente vai ter vai ser a questão da evasão escolar, que vai ser muito grande, que a gente não sabe como é que a gente vai resolver essa questão, né? Então, o que podemos fazer? Ano que vem, né, é tentar fazer projetos e programas dentro da escola de apropriação do sistema de escrita alfabético, né, que representa o som das letras, exige práticas de ensino que conduzem a criança a ter consciência dos sons da língua, a consciência fonológica, a ter consciência da possibilidade de segmentação da cadeia sonora em sílabas, enfim. Identificação dos fonemas, dos sons menores das sílabas. Tem que ter projetos, a escola ela tem que providenciar projetos para a educação infantil, de alfa-letramento, ou de letramento, ou de alfabetização, que possa sanar com essa dificuldade que a gente teve esse ano. Como é que vai ser feito isso? Vocês terão que pensar, enquanto escola, como é que isso vai ser feito. O professor alfabetizador, a escola alfabetizadora, ela vai ter que conhecer bem a sua realidade para poder montar projetos e não ficar somente na mão do professor. Não é somente responsabilidade do professor alfaletrar esse aluno, é responsabilidade da escola como um todo. A gente sabe que a interação entre a criança e o alfabetizador é essencial. Então, quer dizer, tem que ter a presença mais constante do alfabetizador nas salas de aulas remotas, porque a presença do alfabetizador ela não pode ser substituída por um adulto dentro de casa, que não tem metodologias e didáticas para poder fazer isso. Então, o locus de aprendizagem do ano que vem vai continuar, pode ser que continue sendo a casa do aluno, mas o locus didático tem que ser mudado, né? O foco didático tem que ser mudado, na verdade. Então, é preciso pensar o que fazer, não somente em todas as modalidades do ensino infantil, da educação básica, desculpa, mas pensar como é que vai se construir esse ambiente totalmente diferente do ambiente escolar, nesse ambiente remoto, né, com todas as dificuldades que a gente sabe que a gente tem. O que a gente não pode perder é esse aluno que está iniciando na escola. Então, é preciso realmente realizar atividades que a escola pense, né, como um todo, com a presença muito constante e contínua desse professor alfabetizador nessa aula remota, de orientar essa criança à distância, orientar a família, né, para dar condições para que essa família possa apoiar essa criança nesse contexto que a gente está dizendo, está vivendo, porque o pai, eles estão se descobrindo num novo papel, né, que era um papel que eles achavam que era nosso, e eles não estão preparados para isso. Nós, professores, nós estamos sempre prontos para os desafios, né? Nós recebemos a criança para o ensino e recebemos essa criança também, muitas das vezes, para a educação que não tem em casa. Mas o pai, ele não está preparado para ser o sujeito alfabetizador, o sujeito professor, né? Então, é muito complexo, mas eu penso que um dos efeitos positivos do ensino à distância é poder exatamente criar esse link, criar essa aproximação entre a escola e a família, que é uma coisa que a gente já busca já há muito tempo. E é muito importante que os pais também entendam que o nosso papel é um papel fundamental, e é para aquele pai que às vezes não dava tanta importância para a nossa ação educativa, ele começa a dar agora. Então, gente, eu penso que é isso, né? A pandemia, ela vai trazer alguns problemas, pelo menos aí nos próximos 2 ou 3 anos, eu penso, mas eu também penso que quando a gente se une, que quando a gente se compreende, que quando a gente está linkado no mesmo objetivo educacional, a gente consegue
muita coisa e a gente consegue principalmente vencer todos os obstáculos, e é isso que eu desejo para vocês, que vocês consigam vencer os obstáculos, e estamos juntos aqui no Paideia Virtual. Um beijo grande e até o próximo vídeo.